Olá, meu nome é Cláudia Batiston, sou advogada, especialista em direito processual civil, em direito civil e em direito autoral, e sendo que este é o tema da nossa aula no EAD deste semestre. Nós iremos abordar os diversos temas que se referem ao direito autoral, como a Convenção de Berna, a Lei 9610 de 98, os incisos 27 e 28 do artigo 5º da Constituição Federal. Mas você tem uma ideia do que seria direito autoral? Você já ouviu falar em direitos autorais? Pois é, desde que o mundo é mundo, o homem desenvolve produtos com fins artísticos, culturais e científicos. Você saberia me dizer qual é a característica que une as pinturas paleolíticas nas cavernas, as pirâmides do Egito e a nossa deliciosa feijoada? Todas essas coisas foram pensadas, imaginadas, todas essas coisas foram desenvolvidas primeiramente no intelecto humano, para depois ser materializado. Então você imagina que aquele homem que fez aquelas pinturas nas cavernas, ele queria reproduzir o seu dia a dia ou ensinar algo a alguém. Nós não sabemos, mas eles sabiam e foram tão inventivos para passar para a pedra que acabou sobrando para a gente. Nós conhecemos, como nós temos hoje em dia. A mesma coisa são as pirâmides do Egito, que são túmulos dos faraós, que foram desenvolvidos na época de florescimento daquela cultura antiga, do Antigo Egito. E a nossa deliciosa feijoada foi idealizada, a gente não sabe por quem, diz as lendas, que pelos escravos em suas senzalas para aproveitar as partes que os nobres não queriam comer dos porcos, tá? Então, tudo isso foi primeiro idealizado, mentalizado e depois projetado. O direito autoral, ele não protege a ideia, ele não protege o que está no inconsciente. Então, vamos supor que você está numa praia, ou melhor, na praia do Leblon, lá no Rio de Janeiro. E você vê dois homens, dois pintores, com seus cavaletes, pintando aquele pôr do sol fantástico. E aí, esses dois pintores estão lá com a ideia de reproduzir aquele pôr do sol. Enquanto eles estão com a ideia, o direito autoral não influencia, é indiferente para eles. Mas a partir do momento que os dois começam a pintar, o direito autoral protege a ambos, tá bom? Então, o direito autoral, ele serve para proteger a obra intelectual, a criação do espírito, aquilo que o homem desenvolveu. Eu vou pedir para vocês, para a próxima aula, estudar a Convenção de Berna e a história do direito autoral. Nós vamos utilizar estas aulas, esses dois temas, para desenvolver a nossa aula, tá bem? Uma coisa que é muito interessante é que o direito autoral ele foi realmente ganhar forma a partir da prensa de Gutenberg. Quando Gutenberg desenvolveu a prensa, ele passou a disseminar as publicações dos livros e os autores não tinham acesso a esses livros, ou melhor, aos lucros auferidos para a venda desses livros. Idas e vindas, discussões, brigas, enfim, em 1709, a rainha Ana, na Inglaterra, promulgou a primeira lei de direito autoral, que serviu para atender às necessidades dos autores. Novas idas e vindas, muita gente insatisfeita. Em 1886 foi instituída a Convenção de Berna, sendo que esta convenção, todos os países que são signatários dela precisam respeitá-la. O importante dessa convenção é que o autor estrangeiro, ele tem direito sobre a sua obra naquele país em que ela foi publicada, que ela foi lançada. Então, um exemplo, Jorge Amado,
que é um autor brasileiro mundialmente conhecido, quando as suas obras foram publicadas em Portugal, ele teve o direito de proteção às suas obras. Tá? O artigo 7º da Lei 9.610, ele define o que seriam essas obras intelectuais. São as obras que expressam as ideias. E elas podem ser fixadas por qualquer meio, seja livros, um tapete, um quadro como Vincent van Gogh, como Renoir, enfim. Imagine que vocês desejarem, isso será reproduzido. Isso será protegido e tutelado pelo Estado. Inclusive, os incisos do artigo 7º são exemplificativos e não são exaustivos, tá bom? 2 aspectos fundamentais do direito autoral: o direito moral e o direito patrimonial. O direito moral, ele é irrenunciável, intransferível, pertence exclusivamente ao autor. O autor tem o direito de ter o seu nome vinculado à obra. Como nós já citamos, Vincent van Gogh tem o direito de ser vinculado às suas pinturas, sejam elas hoje reproduzidas em canecas, livros, marca-textos, o que for, tá bom? Já o direito patrimonial é o direito do autor de auferir lucro com a sua obra. E este direito, ele pode sim ser renunciado, transferido, negociado. Por exemplo, Jorge Amado, quando ele foi publicar os seus livros, ele disse para a editora: olha, está aqui minha obra, edita, publica e comercializa, e eu quero uma parte dos meus lucros. Às vezes as editoras pagam 10, 20, 30, até 50%, dependendo da editora, por só auferir lucros também com esse direito, com essa obra intelectual. O mais interessante disso tudo é que, se o autor não desejar publicar, se o pintor não desejar comercializar, a obra pode ficar escondida e ninguém vai receber nada com isso. Então, o direito patrimonial, ele pode ser renunciável, ele pode ser comercializado. O autor tem direito até a sua morte e os seus herdeiros até 70 anos após a sua morte, eles terão direito exclusivos a oferir lucros com a obra. Depois disso, ela cairá em domínio público. Esse é o resumo parcial que eu fiz do início das nossas aulas, tá? É para você conhecer e, como eu sugeri, como eu pedi, estude a Convenção de Berna e a História do Direito, que será o tema da nossa segunda aula, tá bom? Recomendo também que comece a estudar o livro do Otávio Afonso, capítulo 1 e 2, porque ele será muito utilizado na próxima aula. Espero que tenha ficado claro para você e aguardo vocês nas próximas aulas. Um abraço.